E nós estamos recebendo aqui Alfredo Carlos, palestrante, professor, consultor, não é isso? Sim. Pedagogo. O seu tema foi a escola em tempo integral. Exato. Não é isso? Qual o grande desafio de se trabalhar a escola em tempo integral? O grande desafio da escola integral é romper o paradigma tradicional de educação, ou seja, trazer três grandes evoluções: evoluções de conteúdo, de método e de gestão. A evolução de conteúdo é incorporar a educação para valores, o protagonismo juvenil e a cultura da trabalhabilidade enquanto conteúdos inovadores que incluem e ultrapassam os conteúdos tradicionais. Os conteúdos, as inovações em termos de método, significa trazer o educador familiar para atuar junto na ação educativa a favor do desenvolvimento pessoal, relacional, produtivo e cognitivo do educando. E as inovações de método significa implementar, para além do didatismo, as didáticas cooperativas, o construtivismo e o autodidatismo na escola, visando a construção de uma educação de tipo novo. Como é que deve ser o perfil desse educador, né? Ele é diferenciado do educador tradicional? Eu costumo dizer que nem todo professor é educador e nem todo educador é professor. Então, o educador ele tem um perfil diferenciado porque, mais do que ser especialista da educação, ele trabalha com a perspectiva da humanização do atendimento. Assim como nem todo educador familiar, nem todo pai é educador familiar e nem todo educador familiar é pai. Porque a herança dos laços sanguíneos, a hereditariedade, a dimensão biológica, não significa que esse pai ou essa mãe esteja acolhendo o seu educando. Por outro lado, um educador familiar pode não ter a vinculação hereditária, no entanto, ele exerceu uma influência construtiva, intencional e duradoura na vida do educando. O educador da educação integral, né? Ele tem uma responsabilidade maior? A responsabilidade dele é o compromisso com o desenvolvimento do potencial do educando na sua inteireza e complexidade. O que significa isso? Significa trabalhar o educando nas dimensões da racionalidade, da afetividade, da corporeidade e da espiritualidade. A educação tradicionalista ainda está vinculada ao paradigma de trabalhar apenas a dimensão da razão. E o educador da proposta da educação integral considera a potencialidade, ou seja, as promessas que o educando traz consigo ao nascer e ao longo de sua vida, em termos do seu desenvolvimento como pessoa autônoma, cidadão solidário e futuro profissional competente. A educação integral já é uma realidade? A gente já pode esperar um futuro próximo ou ainda não? A educação integral, ela ainda não é uma realidade. Ela é uma exceção com vocação para virar regra, porque hoje fala-se muito em tempo integral e dobrar o tempo, dobrar a carga horária da escola não significa que a educação seja integral. Ela pode estar simplesmente dobrando a carga horária da educação tradicionalista. E a educação verdadeiramente integral é aquela que inova em termos de conteúdo, método e gestão. Quais são as perspectivas dessa nova educação, dessa educação integral, né, para o futuro? É interessante que a educação integral seja desenvolvida não necessariamente de modo exclusivo pela escola, porque a educação ela pode ser integral e ela pode ser integrada. Ela pode ocorrer integrada, ou seja, ela ocorrer em parceria, ela ocorrer em rede. Então é importante que as políticas públicas, o mundo empresarial e as organizações da sociedade civil estejam trabalhando com base numa ética de corresponsabilidade pelo todo. E aí nós temos parcerias voltadas para um trabalho em rede. E esse trabalho em rede é marcado pela convergência
intercomplementaridade e sinergia das ações entre os diversos atores. Então quer dizer que a casa é um complemento dessa educação integral, não é isso? Perfeito. A casa é um complemento da educação integral porque nós vemos 4 tipos de educadores, ou seja, os educadores familiares, os educadores escolares, os educadores sociais e os educadores midiáticos. Porque a mídia também pode desenvolver muito mais a sua missão formativa, indo para além da dimensão formativa. E as novas tecnologias auxiliam ou dificultam esse trabalho? As TICs, as tecnologias de informação e comunicação, elas representam excelentes subsídios à proposta da educação integral. Só que elas jamais vão substituir a presença do professor, a presença do educador, porque elas devem serem vistas como um recurso didático, elas podem ser vistas como método e elas podem ser vistas também com a perspectiva da inclusão do educando no mundo do trabalho. Só que as novas tecnologias, elas não têm empatia, elas não se colocam no lugar do outro. Elas não sensibilizam, elas não olham no olho, elas não entram no mundo do educando de forma humanizada. Então, o papel do educador, ele é único, irrepetível e insubstituível. Ok, Alfredo, nós agradecemos sua participação aqui. E onde tem SESI, tem educação.